Muito bem, gente. Eu vou começar então a mostrar como se faz a preparação da arte para que se ela seja cortada, né? Porque o vídeo seja cortado no nosso plotter de corte, né? Ele é um P-Cut Creation CT, tá? Essa é a especificação dele. E antes de começar a mexer na arte, eu vou mostrar como instalar os drivers. Então, tem uma pastinha aqui com drivers, são 3 arquivos, certo? E eu vou executar cada um deles. Então, o primeiro vai abrir agora em seguida. O segundo e o terceiro. Extract, avançar. E eu estou aqui com os drivers instalados, certo? Aqui ele está finalizando a operação. Para eu saber que eles foram instalados corretamente, eu vou aqui no gerenciador de dispositivos do Windows e ele deve aparecer como uma porta com. Bem, a porta com é uma porta já antiga, é um tipo de porta antiga dos computadores. Mas como ele também é um plotter mais antigo, ele usa uma comunicação entre porta USB e porta com. No meu caso, ele não aparece porque eu não estou conectado com o plotter. Mas vai aparecer, né, com essas duas USB driver, né, para plotter. Provavelmente também ele vai aparecer entre parênteses como com 5 ou com 6. Isso varia muito, certo? Geralmente é a com 5. E guardem isso porque depois a gente vai usar no programa também essa configuração. Então, conferiu a porta, vê qual é a porta de comunicação. E agora vamos então, os drivers estão instalados, vamos para o Adobe Illustrator para fazer a preparação da arte. Eu peguei a arte que vocês fizeram, né, a arte da turma, para mostrar como preparar o, o arquivo. Vou aqui pedir exibir réguas, mostrar réguas. O meu 00, ele está aqui, certo? Então, eu vou levar também a minha arte aqui para o 00. Deixar ela bem no cantinho. Bom, nós precisamos, a primeira coisa, nós precisamos conferir se não tem elementos se cruzando. Tá? Então eu venho aqui, porque senão dá problema na hora do corte. Então eu vou pedir aqui para contornar, né? Aqui o magenta está certinho, fechado. Tá? Depois vou pegar o branco, que são as duas cores em branco, né? E aqui também faltou uma. Vamos ver aqui, exibir, contornar. Também tudo certinho, nada aberto, volta para o lugar. Agora eu vou pegar os azuis, que vai ser, eu não cheguei a falar, mas a ordem que nós vamos fazer vai ser magenta, por cima do magenta vem o branco, depois vem esse azul e por último vem o preto. Certo? Então eu vou fazer agora a conferência do azul, exibir, contornar, tudo certinho, tudo fechado. E agora o preto. Também tudo certinho, fechado, ok.
Opa, aqui no caso eu copiei, mas eu posso apagar porque está certinho. Agora nós precisamos colocar marcas de registro para fazer o encaixe de um vinil em cima do outro. E geralmente nós usamos no curso um triângulo, né? Porque o triângulo, vou clicar aqui, eu quero 3 lados e aqui eu quero 10 milímetros. É um tamanho relativamente bom. Então ele criou um retângulo, né? E eu vou sobrepor esses triângulos, eu vou sobrepor esses triângulos para cada uma das cores do vinil. Então, vou copiar aqui, eu tenho 4 vinis de 4 cores diferentes, né? Então, vou pegar aqui com conta-gotas, o magenta, depois o branco, creme, depois o azul e finalmente o preto. O preto eu faço questão, né, mesmo que possa ser a mesma cor, eu faço questão de pegar exatamente a cor que está aqui, porque senão o plotter vai considerar, qualquer diferença, o plotter vai considerar como cores diferentes também. Tá? Então, por isso que eu preciso ter certeza que essas cores são sempre as mesmas. E agora aqui eu vou sobrepor cada uma delas, certo? A mesma coisa eu vou fazer aqui para baixo, né? É o meu registro para também fazer o encaixe correto. A gente sempre procura aproveitar, né, pessoal, o máximo de vinil possível para não dar desperdício. Então, eu vou aproximar um pouquinho mais aqui, né? Aqui ele está mais ou menos dentro da área, então eu tenho mais ou menos esse aproveitamento, ok? Bom, no primeiro software que nós vamos usar, no SignBlazer, ele é um software muito antigo e nós já tentamos fazer, né, de diversas formas a importação desse nosso arquivo do Illustrator para o programa, para o SignBlazer. Nós já tentamos com AI, né, arquivo do Illustrator, SVG, EPS, e nenhuma delas deu certo. Mas o que deu certo foi copiar e colar direto no programa. Tá? Então, esse é o jeito que nós vamos fazer também. Só que quando eu faço esse Ctrl+C, Ctrl+V, a arte vem ela vem maior do que realmente deve ser. Então, também fazemos isso para para que a medida esteja certa. Eu coloco aqui uma medida conhecida. Então, vou botar 180 milímetros, né, 18 centímetros. 180 milímetros. Ok. E vou enviar isso aqui para trás. Bem, então, mais ou menos, nós temos a nossa arte dentro desse quadro. Eu vou depois remover, tá, essa arte, esse retângulo amarelo, né, porque nós não vamos precisar dele. Bom, eu vou salvar, Ctrl S, e agora, então, eu vou levar para o SignBlazer. O programa está aqui, ele é uma versão portátil. Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui no Illustrator. O tamanho da prancha da prancheta que foi colocada aqui é o mesmo tamanho que nós vamos usar como prancheta ali no SignBlazer. Então, ele tem ele tem 45 de largura por 1 metro. Pode ter mais, dependendo do que vocês forem fazer, certo? Mas essa já é uma medida meio padrão também que nós usamos. Lá no SignBlazer, nós vamos usar ele como trial, como versão de teste. Também não tem problema, ele vai sempre aceitar. E agora, então, eu vou colocar a minha arte. Vou selecionar aqui, né, Ctrl+C e Ctrl+V.
Ctrl V. Ó, aqui está a minha arte, mas como eu falei, ela veio maior do que deveria. Então, aqui embaixo eu posso mexer nos tamanhos, são 180 milímetros. Certo? Aqui então ela está no tamanho. Eu vou posicionar também, aqui ele inverte, né, no 00, na origem do plotter. E aí as coisas que eu não preciso, window, tá, como esse amarelo, eu vou retirar. Vamos aqui. Arrange, Group Objects, e o amarelo eu vou retirar. Eu não mostrei antes, vou mostrar como a gente configura também essa área de impressão. Eu venho aqui em File, Workspace Setup, tá? Também coloquei a mesma configuração que eu tinha ali no Illustrator, milímetros, a largura de 450 milímetros e a altura de 1000 milímetros. Certo? Depois que eu fiz isso, eu posso copiar essa minha arte. Então, Ctrl C, Ctrl V, e com o Shift eu aperto, tá? Eu arrasto para ele fazer a cópia. Então, aqui, desculpa, com o Alt. Né? Alt Shift. Esqueci o Ctrl V. Muito bem. Então, quantos eu quiser fazer, eu vou poder, né? Eu vou distribuir eles melhor aqui no meio. Certo? Então, a minha arte está colocada e pronta para ser cortada. O segundo momento é, então, fazer o corte. Tá? Eu vou aqui em Cutter, mas ele ainda não vai cortar, ele só vai configurar. Então, ó, aqui está a origem, não é o 00, né? 0 no eixo X, 0 no eixo Y. Aqui na esquerda eu tenho as cores, né, separadas do vinil, por isso que eu disse que tem que ser sempre a mesma. Tá bem? O número de cópias eu não vou mudar, eu já fiz antes ali. Né? Mas o que eu vou fazer é desmarcar essa opção With All, porque ele cria um retângulo na volta e às vezes pega vinil demais, e como o nosso vinil também já é um pouco antigo, ele pode descolar, fazer a nossa arte descolar antes de fazer a transferência. Depois disso eu vou em Setup, tá? Esse botão. E aqui que eu falei para vocês que vai entrar a questão da porta. O meu cutter, né, o meu cortador, é um Creation Pecante 630, CT630, e no caso, aqui também não aparece, né, mas vai aparecer USB, porta serial, né, e aí com 5, né, se for a com 5 que está lá, vou botar aqui. O restante já está correto. Vamos ver aqui na comunicação. Isso que é importante, o baud rate, ele tem que ser o mesmo que está no plotter, né? E o do plotter é 9.600, ok? E eu vou mandar cortar, mas ele vai dar uma mensagem de erro porque eu não estou conectado ao plotter. Tá? Mas é um ok. Venho em cut e agora sim nós vamos cortar. Cut tile, certo? E ele vai abrir uma janela de corte, ele vai começar, né, a carregar para o plotter o desenho. Tá bem? Então, esse é basicamente o nosso processo. Isso vai acontecer, né, para cada uma das cores que forem utilizadas. Ok?